Graça e paz, irmãos e amigos. É sempre com muita alegria que estamos aqui para apresentar o programa Aroma de Vida, um programa dedicado à exposição das Sagradas Escrituras. Já fizemos a exposição da primeira carta de Pedro e esta carta está no canal da igreja. Todas as 84 mensagens estão lá, que você pode usar para o seu grupo pequeno, a sua célula, o seu grupo familiar ou um estudo pessoal e particular desta carta fabulosa, a primeira carta. Você também pode acompanhar as mensagens da exposição de Tiago que estamos fazendo. Terminamos o capítulo 1 e hoje iniciaremos o capítulo de número 2 e você poderá também rever as mensagens para poder acompanhar. Então lembre-se, toda segunda-feira, no primeiro programa da grade da Constante TV, programa Aroma de Vida, você tem exposição da carta de Tiago. Agora, capítulo 2. O que diz então o Senhor através do seu servo em sua palavra? Em Tiago, capítulo 2, de 1 a 4, temos o seguinte registro: meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas, porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, entrar também algum pobre com roupas sujas e mostrar desatenção para o que vem com roupas caras e lhe disserdes, senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, fique em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho meus pés, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Palavra do Senhor nosso Deus. Tiago, como eu tenho explicado, ele é extremamente prático. Paulo escreveu a carta aos Romanos. Ele dedicou 11 capítulos à doutrina, à teologia, à fundamentação. E do 12 até o 16, as exortações práticas. Na carta aos Efésios, ele faz o mesmo, uma primeira sessão doutrinária, de 1 a 3, e de 4 a 6, a sessão prática, exortativa, de admoestação. A carta aos Hebreus, o autor desta carta, ele vai do capítulo 1 até o capítulo 10, verso 17, estabelecendo a fundamentação teológica e doutrinária. E a partir do capítulo 10, verso 18, até o final do capítulo 13, é uma sessão exortativa, de admoestação, de aconselhamento, de advertência. Tiago não tem duas sessões. É uma carta prática, é uma carta direta, é uma carta onde ele aborda as questões que aqueles cristãos para os quais escreveu, as igrejas para as quais escreveu, estavam vivendo. E ele vai direto ao ponto, ele bate na cabeça do prego. Ele já falou que Deus nos gerou pela palavra. A regeneração é obra exclusiva de Deus e é a primeira obra, a salvação começa nela. Ninguém se converte se antes não tiver sido regenerado pelo poder de Deus. É a regeneração que capacita o homem, a partir do seu novo nascimento, ao ouvir o Evangelho, se arrepender dos seus pecados e crer. O arrependimento é uma reação humana a uma ação de Deus. O Espírito de Deus opera convicção de pecado. A fé não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Portanto, a salvação começa na regeneração, ela prossegue na conversão e elas acontecem basicamente simultaneamente. Uma vez que Deus regenera, a pessoa se converte.
Ele também já nos disse, Tiago, que Deus implantou a palavra da verdade que ele usou para nos gerar de novo, ele a implantou no coração. E o poder santificador da palavra poderosa de Deus só se torna eficaz quando praticamos a palavra, quando obedecemos a palavra, quando nós nos submetemos à autoridade da palavra e passamos a viver de acordo com todo o seu ensinamento. Tiago, portanto, ele nos ajuda a compreender que o ouvinte da palavra não é praticante, ele se engana. Ele engana seu próprio coração. Ele deixa claro que o verdadeiro devoto, o verdadeiro piedoso, o verdadeiro adorador, ou seja, aquele que de fato é religioso do ponto de vista bíblico, é alguém que põe um freio na língua. É alguém também que se compadece dos necessitados e age para amenizar, para ajudar e para socorrer. É também alguém que, vivendo no mundo pecaminoso, não se deixa contaminar por ele. Nós não podemos sair do mundo, nós não vamos alugar um sítio e nos isolar, nós não vamos seguir essa linha monástica. Jamais. Isso já aconteceu no cristianismo e foi um grande e grave erro. Vivemos no mundo, mas não de acordo com o mundo. E este mundo contaminado pelo pecado e pelas forças espirituais malignas querem nos contaminar. E Tiago diz que o verdadeiro piedoso, o verdadeiro devoto, o verdadeiro adorador é aquele que não se deixa contaminar por este mundo caído e perdido. Tiago agora no capítulo 2, lembrando que os capítulos foram introduzidos posteriormente. Tiago continua o seu raciocínio. E agora ele quer fazer uma exortação sobre como a igreja deve recepcionar as pessoas. Hoje há uma grande preocupação com a igreja inclusiva, com a recepção, com o acolhimento. Se fala muito em igreja acolhedora, e isso é ótimo. No entanto, o povo de Deus pode incorrer num grande e grave erro. E essa exortação, esta orientação, este mandamento de Tiago pressupõe que as igrejas para as quais ele escreveu, igrejas que ele conhecia, ele não era um pastor de biblioteca isolado, que não conhecia a realidade das suas ovelhas, ele conhecia os problemas práticos que estavam acontecendo no seio das igrejas. E ele escreve para corrigir e para orientar, o que deixa claro a necessidade de pastoreio, de pastores inseridos no rebanho, que conheçam o rebanho, os problemas do rebanho e, baseados na palavra de Deus, possam advertir, disciplinar e aconselhar. Essa declaração de Tiago, ela é muito importante. Tiago deixa claro para nós, e ele mais uma vez nos chama de meus irmãos. Continuamente, capítulo 1, verso 2, ele diz, meus irmãos. Verso 9, mas o irmão. Quando ele chega no verso 16, meus amados irmãos. No versículo 19, meus amados irmãos. Agora, capítulo 2, meus irmãos. Embora ele não fosse apóstolo de Jesus Cristo, mas ele, irmão de Jesus, provavelmente não convertido até a morte de Cristo, Cristo Jesus ressurreto lhe aparece e ele provavelmente se converte aí, e ele confessa que ele era servo de Deus, o que para um judeu era absolutamente comum dizer, mas ao acrescentar e servo do Senhor Jesus Cristo, ele já está deixando claro que seu irmão mais velho, mais do que seu irmão, meio-irmão, ele era, diz Tiago, Cristo, o Messias, e ele era Senhor. Portanto, ele se julga servo do Senhor Jesus Cristo. E Tiago, então, vai dizer, como tendes fé
em nosso Senhor Jesus Cristo, ordena ele: não façais discriminação de pessoas. O tempo do verbo está no presente, indicando que aquela proibição deveria ser contínua e está no modo imperativo. Não é apenas um conselho ou uma advertência, é um mandamento. Tiago, então, ordena: não façais. Ele está deixando claro que existem duas coisas que são absolutamente incompatíveis e irreconciliáveis. Ele diz: como tendes fé. Ora, ser cristão significa ser alguém que crê no Senhor Jesus e crê em todas as verdades por ele ensinadas. A fé no Senhor Jesus, ela é absolutamente incompatível e irreconciliável com, diz Tiago, a discriminação de pessoas, a acepção de pessoas, o favoritismo, a parcialidade. São coisas que elas não conseguem. Onde uma estiver, a outra não estará. E aonde a outra estiver, a primeira não estará. Mas, lamentavelmente, a igreja, apesar de salva pela graça por meio da fé, continua pecadora. E é por isso que ela precisa de pastores que preguem a palavra e, fundamentados na revelação, corrijam, admoestem a igreja. O lema da reforma é: a igreja reformada sempre se reformando, porque a igreja, dizia Lutero, ela tem a tendência de sair do trilho e ela precisa constantemente ser chamada de volta para o trilho das Sagradas Escrituras. E Tiago, portanto, ordena: como tendes fé, vocês creem no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus foi apelidado pejorativamente de amigo de prostitutas, de publicanos e pecadores. Por quê? Porque ele andou entre eles. Ele também esteve com os doutores da lei, com os saduceus, com os escribas. Ele esteve com essa elite, mas ele esteve com o povo de modo geral e também com aqueles que eram marginalizados. E ele recebeu esse apelido pejorativo justamente porque ele os recebia e ministrava para eles. Ora, fazer acepção de pessoas na igreja, discriminação e favoritismo, vai de encontro, é um tiro no coração da fé, é algo que contradiz a fé, a doutrina cristã, e que também contradiz absolutamente o exemplo que Jesus nos deu, registrados no Evangelho. O que é que diz a Bíblia Sagrada no livro de Deuteronômio acerca do Senhor? O que temos então no livro de Deuteronômio? Pois o Senhor vosso Deus, disse Moisés, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz discriminação de pessoas. Observaram? Deus não faz discriminação de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe comida e roupa. Esse é o nosso Deus. O que é que temos na carta aos Romanos sobre este assunto? O que está escrito na palavra do Senhor? Lá em Romanos capítulo 2, verso 11 está escrito: pois em Deus não há parcialidade. Paulo, ele está falando das características do juízo de Deus. E Deus, quando julga, ele não tem prediletos, ele não tem favoritos, ele não faz acepção de pessoas, ele não discrimina as pessoas. O que mais temos na palavra de Deus para a nossa edificação? Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 13, verso 10, o amor não faz o mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Ora, quem obedece ao primeiro mandamento, amar a Deus, e o segundo maior, amar o próximo, não fará discriminação de pessoas, não será parcial, não
dispensará um tratamento com parcialidade ou favoritismo. Não é isso que Jesus nos ensina, segundo Mateus? Vejamos o texto sagrado. Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Ora, diante dessa verdade que é a essência do cristianismo, amar a Deus e ao próximo, como seria possível imaginar uma igreja dando tratamento VIP? Lamentavelmente, temos tido notícias de que megas igrejas com tendências de aceitar princípios mundanos e de tentar copiar princípios empresariais, criaram espaços VIP. VIP é Very Important Person, pessoa muito especial. Tratamento VIP é um tratamento diferenciado, é um tratamento que é dado de uma forma extremamente generosa, dar um lugar de honra, dar preferência. Os famosos, os influenciadores, os poderosos e os ricos, se nestas igrejas chega um jogador de futebol conhecido, ou um cantor ou cantora, ou chega alguém muito rico, tem uma entrada diferenciada, à parte, tem um lugar de honra, tem um assento preferencial, tem um tratamento que não é dado aos demais. Isso está certo? Isso procede? Isso está de acordo com a palavra de Deus? A igreja não é uma empresa. As empresas querem a fidelização e elas gostam de dar tratamento VIP a um cliente que é fiel. Você está para embarcar e você percebe que existem as filas e aqueles que têm um cartão daquela empresa VIP são os primeiros a entrar, os melhores assentos, mais conforto e um tratamento diferenciado. As empresas fazem isso e elas têm as suas razões. Mas será que a igreja pode e deve copiar estas práticas? Não estaríamos incorrendo em pecado aos olhos de Deus? Tiago tem certeza que sim. Ele diz: como tendes fé no Senhor Jesus, vocês creem nele e no que ele ensinou, então Tiago ordena: não façais. Vocês estão proibidos de fazer discriminação de pessoas. Por quê? Porque a fé que tendes no Senhor Jesus Cristo. Ele já tinha dito, Tiago, servo de Jesus, de Cristo Jesus, e agora ele diz Senhor Jesus Cristo. Senhor era um título que nenhum judeu daria a qualquer pessoa, porque era o nome mais sagrado do Deus Altíssimo. E ao referir-se a Jesus Cristo, o seu irmão mais velho, como o Senhor, ele está admitindo a divindade. E quem é Jesus? Ele é o Senhor da glória. Novamente, ele repete o termo, o título Senhor, para destacar a divindade, a soberania de Jesus, mas ele é o Senhor da glória. A glória revela o resplendor da divindade. O sol brilha, a luz do sol é a glória, é o brilho, é o resplendor. A divindade de Cristo, ela reluz. Agora ele está exaltado à destra da majestade nas alturas, em plena e perfeita glória. E ele voltará com poder e grande glória. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, nos ensinou a verdade. E quem segue o Evangelho, uma igreja que se submete ao Evangelho, ela jamais fará discriminação de pessoas, acepção de pessoas.
tratará com parcialidade. E Tiago, após a proibição fundamentada no seguinte fato: vocês creem no Senhor. Uma vez que vocês são homens de fé, vocês não podem fazer acepção de pessoas. E agora ele vai dar um exemplo prático. Tiago é muito prático, é muito didático. E ele vai concluir com duas perguntas retóricas, cujas respostas, sabemos, são negativas. Então, vejamos o que ele diz neste exemplo. Ele diz: porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes: senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: fique em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho meus pés. Esse é o exemplo. Qual o exemplo? Tiago já disse: ponha um freio na língua, esse é um aspecto pessoal. Ele já disse: não se deixe contaminar pelo mundo quando inserido na sociedade. Ele já deixou claro um outro aspecto social, que é compadecer-se dos necessitados e dos aflitos. Mas agora é uma outra questão, é eclesiástica. É a nossa atitude para com os visitantes. Entra um visitante com anel de ouro, cordão de ouro, roupa de grife, de marca, e você percebe e deduz pelo tipo de roupa e marca de roupa e ouros e joias que aquelas pessoas entram, que é alguém abastado, que é alguém rico. E você deduz que essa pessoa é importante porque ela é rica. E ninguém pode deduzir o valor de alguém pela sua aparência externa, pela sinalização externa de roupas e de ouro, que ela é rica. Existem pessoas que são pobres, existem pessoas que não se vestem com tanto luxo, mas são pessoas dignas. A dignidade do ser humano está no fato de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o critério para deduzir a importância de alguém, o valor de alguém, baseado na sua roupa externa, no carro que ele chega no estacionamento da igreja, é um critério mundano, é um critério ímpio, é um critério reprovável. E se ao perceber que esta pessoa é assim, há um tratamento VIP, um lugar de honra, um assento preferencial, um favoritismo, uma educação, sorrisos atrás de sorrisos, bajulação. Esse é o tratamento. Agora, entra o pobre, maltrapilho às vezes, com roupas simples, ele é ignorado, ele é desprezado, ele é menosprezado. O povo se dirige a ele, o povo de Deus, dizendo: ó, ou fique em pé, ou se quiser sentar, senta no chão, onde eu ponho meus pés. Tiago está apresentando um exemplo. Talvez ele tenha criado esse exemplo, ou talvez tenha chegado ao seu conhecimento que as igrejas estavam agindo assim. Como ele diz, mostrando muita atenção ao rico e desprezando o pobre. Tiago, ele já havia ordenado a não fazer discriminação de pessoas. Agora, ele faz duas perguntas retóricas. Não estareis fazendo distinção entre vós mesmos? É a primeira pergunta. E a resposta é sim. Estamos fazendo distinção, discriminação, acepção, com base na aparência, com base, lamentavelmente, nas coisas exteriores. E isso é lamentável, porque tem muita gente chegando com carrão, com roupas de grife, com cordões de ouro, anéis e relógios que custam fortunas, e são pessoas que prosperaram com corrupção. Nosso país está aí. Não se fala mais em desvio de milhões, agora são bilhões, são fraudes, são golpes. Pessoas que gastam milhões em uma única noite, em uma única festa, em drinks,
em momentos, não é, ali para fumar um charuto e tomar um drink, milhões. E é gente podre moralmente, corrompida, é mafioso, é gente que não vale nada, que não tem caráter, que prefere ver escolas destruídas, alunos sem professor, hospitais quebrados, sem equipamentos, sem, às vezes, fio para fazer cirurgia, para dar o ponto. Não se importam com isso, desde que eles vivam nessa opulência nojenta, abjeta. É gente corrupta. Por que, então, dar tratamento? É verdade que existem ricos dignos, que são ricos como produto do trabalho, do suor e da honestidade. Graças a Deus por isso. Mas eles não se enquadram na maioria, mas na exceção. Mas graças a Deus eles existem. Ora, portanto, se deixar influenciar pelo status da pessoa e lhe dar um tratamento especial, Tiago está dizendo, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos? Sim. E ele já proibiu, isso é pecado. Essa atitude é pecaminosa. E Tiago faz a segunda pergunta, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Veja lá, quem discrimina, quem faz acepção de pessoas, quem dispensa um tratamento com parcialidade, está se colocando na posição de juiz. Espera aí, eu vou julgar. Deixa eu ver se essa pessoa entrou a pé, de bicicleta, de Uber, ou se ela chegou num carrão. Deixa eu ver a grife, a marca da roupa, do relógio. Vamos ver se tem ouro. Ah, o tratamento para essa pessoa vai ser esse, diferenciado. Esse aqui não. Esse aqui entra, se tiver lugar, senta, se não, senta no chão, ou fica de pé, se quiser participar do culto. Ora, o único juiz é Deus. Ele é o legislador. E nós estamos, então, julgando as pessoas, o valor delas pelo que elas têm e dispensando um tratamento baseado, diz Tiago, em padrões malignos. Vejam como Tiago chama esses padrões, estes critérios de diferenciação, padrões malignos. O mundo inteiro jaz no maligno, está dominado, controlado sobre a influência de Satanás. O mundo passa. Aquilo que o mundo tem, passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago vai dizer lá no capítulo 4, se Deus quiser veremos, que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ora, esses padrões malignos, esses padrões mundanos, têm influência espiritual de trevas e tem o que há de pior no ser humano, a bajulação, a hipocrisia, o tratamento hipócrita para agradar, sempre querendo obter algum tipo de vantagem. Ninguém dá ponto sem nó. Todo tratamento VIP quer uma fidelização, quer algum tipo de retorno. E na Igreja de Jesus Cristo isso não pode acontecer. A palavra de Deus diz que Deus nos gerou. Nascemos de novo, somos novas criaturas. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é um novo ser humano. E a igreja é a nova comunidade, uma comunidade multirracial, multinacional, é uma comunidade onde nós teremos pessoas de todas as nações, etnias, de todas as cores, de todas as condições sociais, gênero. O apóstolo Paulo diz em Colossenses, o que está escrito lá? Num texto de Colossenses, nós temos a seguinte declaração do apóstolo Paulo. Nesse caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Agora, todas as barreiras de distinção, de diferenciação, elas caem. Na igreja,
o advogado e o operário, o empresário e o professor são absolutamente iguais em Cristo. São todos iguais. Não tem na igreja, ou pelo menos não deveria, numa igreja fiel às Escrituras Sagradas. Nas igrejas para as quais eles escreveram, lá estavam os escravos e o senhor dos escravos. E para muitos isso era um escândalo. Como você vai se sentar no meio, não é? Onde tem escravos junto com os senhores. O escravo que chegou mais cedo, sentado um pouco mais à frente, e o senhor um pouco mais atrás. Era uma revolução. A igreja é uma revolução. Jesus colocou por terra todas as barreiras na igreja, todas as barreiras humanas, pecaminosas, de diferenciação, de parcialidade, de discriminação, caíram por terra. E nós, igreja, não podemos recriar, reconstruir, reerguer as barreiras que o Senhor Jesus destruiu e colocou por terra. Por isso, Tiago, extremamente prático, vai direto ao ponto. Tratamento VIP, pode isso? A resposta é absolutamente não. É incompatível e é irreconciliável a fé no Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e essa atitude de juízes baseados em padrões malignos, de acepção, de discriminação e de parcialidade. Essa é a palavra de Deus. A igreja tem que se rever à luz da palavra e se purificar, se arrepender e voltar a ser a verdadeira igreja do Senhor. Eu oro para que esta mensagem lhe abençoe, para que o Deus vivo e verdadeiro visite o seu coração e te abençoe rica e abundantemente.